Sejam muito bem-vindos à nossa live especial do Dia Internacional da Proteção de Dados, comemorado hoje, dia 28 de janeiro, mundialmente, né? Uma data muito especial para nós que nos preocupamos tanto com a proteção de dados, a privacidade dos nossos clientes, parceiros e trouxemos aqui também para conversar e trazer um pouquinho da experiência prática e uma visão voltada para a segurança da informação que anda de mãos dadas aí com a proteção de dados e a privacidade. O André Borsatti, que é um super especialista e parceiro, além de cliente nosso aqui do Cerise e super especialista em segurança da informação. É um prazer ter você aqui conosco hoje, André. Muito obrigado, João, pelo convite, né, para fazermos esse evento, né? Eu estava até refletindo aqui, né, João? Até pouco tempo, pouco se falava sobre privacidade e segurança dos dados, né? E hoje nós temos um dia focado nesse assunto, né? Então, eu fico muito feliz em poder participar, em poder contribuir com esse tema, que é um tema muito relevante, muito importante nos dias de hoje. Né? Para quem não me conhece, né, então eu sou o André Borsatti, eu sou o gerente de segurança da informação da Nuvem Datacom. Então esse evento ele foi, né, proporcionado aí em parceria, né, Nuvem Datacom com o escritório Cerise, né? E nós estamos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, trazer aí, né, alguns insights importantes sobre esse tema, né, de segurança e proteção dos dados, tá? Aproveito para agradecer aí a todos que estão presentes nesta live, né? E vamos lá, Bora falar sobre lá, esse tema. André. Show, pessoal, deixando já um recadinho de início aqui com vocês, para todos que se inscreveram na nossa live de hoje, que participarem aqui conosco e tiverem interesse, nós preparamos um manualzinho do DPO super interessante, trazendo ali as principais responsabilidades, obrigações que o DPO ou o encarregado de dados pessoais precisa desenvolver dentro de uma empresa. A gente passou, principalmente no ano passado, por uma fase aí de regulamentação das atividades do DPO, depois tivemos ali um guia orientativo da NPD especificadamente sobre as atividades do encarregado. Então nós sistematizamos e preparamos esse material para uma orientação melhor para vocês. Então todos que já se inscreveram ao final do evento vão receber no e-mail, e para quem não se inscreveu e assista essa live gravada e tem interesse, entre em contato conosco, seja ali no nosso Instagram da Cerise, no meu pessoal, João Doreto, ou do André Borsatti, da Nuvem Datacom, que nós com certeza compartilharemos esse material que está riquíssimo com vocês. Mas vamos então aqui para nossa conversa de hoje, né, pro que realmente importa, né, André? A ideia aqui hoje, pessoal, é que a gente possa inicialmente aqui compartilhar um pouquinho de um conteúdo mais relevante que nós entendemos para trazer aqui para vocês hoje, e depois eu e o André vamos trocar umas ideias aqui juntamente com vocês, trazendo alguns aspectos práticos do dia a dia, algumas dicas e um pouco aí até de futurologia do que vai ser o cenário da proteção de dados e da segurança da informação nesse ano de 2025, né? Eu quero começar conversando aqui com vocês sobre um aspecto, eu diria, essencial quando nós estamos falando aqui de um projeto de governança em proteção de dados pessoais. A LGPD, ela fala ali sobre as obrigações que as empresas precisam desenvolver, né? Como fazer o mapeamento dos dados pessoais para criar ali o registro das operações de dados pessoais, né? O famoso ROPA, ter um canal de comunicação do titular de dados com o encarregado, ter ali a política de privacidade compartilhada no site, dentre vários outros pontos que são necessários para que a gente tenha realmente configurado aí esse programa de governança em proteção de dados. E dentro da nossa experiência, pessoal, aí ajudando já empresas há alguns anos nesse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu diria que talvez um dos principais dificultadores desse processo de adequação e adaptação das empresas a essa nova realidade é a cultura organizacional. É muito difícil a gente mudar a cultura organizacional, porque ela é algo que é construído já através de anos, às vezes, de atuação
tanto da empresa no mercado, quanto dos próprios colaboradores da empresa no seu dia a dia de trabalho. Então a gente acaba desenvolvendo aqueles famosos vícios, né, de ações. A gente quer seguir às vezes o caminho mais simples e mais prático, mas que às vezes não é o caminho mais seguro. E aqui eu vou preparar, eu preparei, né, aqui alguns dados e informações que eu vou trazer para vocês ao longo aqui da nossa conversa. Tem uma pesquisa muito interessante, pessoal, que inclusive foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que é um estudo feito pela KPMG a um nível global. A KPMG é uma das principais empresas de consultoria hoje do mundo. Ela fez um estudo envolvendo aí um pouco mais de 1.200 executivos de recursos humanos de 64 países. E para esses, dentro dessa pesquisa, o principal, para 41% dos correspondentes, né, então uma taxa bem alta, a cultura organizacional ela é considerada como a maior barreira para uma transformação interna de uma organização. E aqui eu não estou falando só de proteção de dados. Qualquer transformação organizacional, a cultura é a maior barreira, porque é difícil, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Às vezes a gente começa ali o projeto, passa uma semana, 2 semanas, você completa o primeiro mês, o segundo mês, e às vezes a gente sente que nem todos estão realmente engajados com aquele projeto, com aquela mudança de comportamento que nós queremos implementar. Mas é aí que entra essa necessidade da construção de uma cultura de privacidade dentro das empresas. E aí é essa a minha conversa hoje aqui com vocês. Justamente, pessoal, por ser um dificultador, a cultura de privacidade ela não vai acontecer nos primeiros dias, primeiras semanas ou até primeiros meses de desenvolvimento de um projeto de adequação. Isso pode levar aí pelo menos um semestre, um ano, para que a empresa comece realmente a internalizar de uma forma ampla entre ali os seus colaboradores quais que são as preocupações com relação à proteção de dados. E é até legal ter o André aqui hoje, que a gente vai falar um pouquinho melhor. A gente vê isso quando acontece, né, André? A gente começa a ver o projeto ali um pouco devagar no seu início, mas aí a gente começa a fazer aqui campanha de conscientização, a gente começa a fazer treinamento, começa a fazer algumas atividades práticas com as pessoas, e aquilo ali começa a se internalizar, né? A pessoa começa a assumir aquilo ali como realmente uma questão importante e ela começa a se sentir parte dessa cultura de privacidade que é construída dentro da empresa. Então, depois aqui de passar desse projeto na Nuvem Datacom, a gente continuando os treinamentos e conscientizações contínuas, a gente sempre vê, né, as pessoas preocupadas. Então a pessoa às vezes ela tá ali fazendo o trabalho dela, alguém pede um documento para ela no WhatsApp. Não, mas aqui acho que pelo WhatsApp eu não posso mandar esse tipo de informação aqui, né? O André vai compartilhar depois um pouco melhor, né, André? Isso é algo realmente muito, muito comum, né? Depois que a pessoa passa pela conscientização, ela de fato, ela passa a pensar muito mais com a cabeça em segurança, né? A gente passou por esse processo na Nuvem Datacom, né? Nós já passamos por todo o trâmite de conscientização dos nossos colaboradores, e isso é visível. A gente vê que as pessoas ficam muito mais preocupadas com com como ela vai lidar com aquele dado. Então a gente percebeu um aumento, né, dos nossos colaboradores em perguntar se aquilo realmente era uma conduta correta, se poderia ser feito daquela forma, né, buscando ali um auxílio de alguém mais experiente ou de um conhecimento um pouco mais técnico sobre o assunto. Então, de fato, a conscientização ela é uma parte muito importante desse processo tanto de proteção de dados, como também o processo de segurança da informação. Perfeito, André. É justamente isso que eu queria que você trouxesse, sabe? Para as pessoas verem, porque isso desanima muitas empresas, sabe, André? Que a gente já passou por consultorias de que às vezes ali, passado 2, 3 meses, eles não veem assim as pessoas de fato internas preocupadas. Mas isso é, de novo,
é um processo mais longo e outra, depende muito da gestão da empresa também nesse processo. Quando a gente fala de uma visão de compliance de forma geral, tem poderia dizer ali um ditadozinho em inglês que fala tone from the top, né? Que significa em português o tom vem do topo. Então a gente precisa que os gestores, os coordenadores, diretores, a alta gestão da organização esteja sempre muito comprometida em construir também essa cultura. Porque se essas pessoas que são as referências dos colaboradores não estiverem nesse mesmo tom, né, e não tiverem trazendo esse tom de cima para baixo de como as ações devem ser praticadas dentro da empresa, acaba que a gente perde a aderência dos colaboradores. Então, claro, é um conjunto de fatores que a longo prazo vai trazer a construção forte dessa cultura de privacidade. E aí, mais especificadamente, pessoal, nós temos aqui, eu gosto de citar esse, eu posso dizer, professor, pesquisador, ele é psicólogo, filósofo, que é o Maxwell Maltz. O Maxwell Maltz, ele introduz uma teoria que hoje ela é muito conhecida como a teoria do hábito, a teoria dos 21 dias, que é o que mais se ouve falar, na verdade, essa parte da teoria dos 21 dias, que basicamente diz que quando você repetidamente faz uma atividade durante 21 dias, você consegue criar um novo hábito interno em você, né? Então o seu corpo, depois de 21 dias, seu corpo, a sua mente, ela começa quase que de forma automática a pedir que você faça determinada atividade de determinada forma que se condicionou dentro desses 21 dias. Contudo, essa teoria ela vai um pouco além. Além do desenvolvimento desse hábito dentro desse período de 21 dias, se você depois consegue manter esse hábito por 90 dias, aquilo ali vira uma cultura, né? Seja uma cultura pessoal ou uma cultura organizacional. E a partir do momento que você consegue de fato transformar um hábito em uma cultura, aquilo ali ela tá basicamente programado no seu DNA. Então você começa a realmente conseguir agir sem pensar que você tem que agir de determinada forma. Aquilo ali se torna natural. E a construção da cultura organizacional voltada para a privacidade, principalmente que é o que estamos falando aqui hoje, ela traz de fato isso também, né? Se a gente então tem ali de forma repetida esse assunto, a gente é sempre relembrado daquele assunto dentro de uma empresa, aquilo ali começa depois de um tempo a se tornar algo normal e rotineiro para a gente. Por isso que é importante a gente desenvolver de fato algo que seja bem amplo quando eu estou falando da construção de uma cultura. Eu não estou falando só de realização de treinamentos pontuais ou só da realização de um evento, às vezes anual, né? Às vezes a empresa pega o dia da privacidade, assim, né? No dia 28, aí é o dia que ela fala sobre proteção durante todo o ano da empresa, e aí acha ruim se depois acontece alguma coisa e as pessoas não sabem, né? Não conhecem as políticas internas. Não adianta eu só criar uma política interna para a empresa de privacidade, segurança da informação. Eu tenho que levar ali os meus colaboradores a conhecer de forma mais detalhada essa política. Como que eu faço isso? Através de conscientização, através de treinamentos, né? Então, a ideia é que dentro desse programa de governança em privacidade, que está ali no artigo 50 da LGPD, eu tenha de forma robusta a construção dessa cultura. Então, algumas abordagens que nós damos, né? Então, a gente fala sobre capacitação. A capacitação, ela tem diversas fases e diversos momentos. A gente, por exemplo, tem que desenvolver uma capacitação de onboarding, né? Então, a pessoa entrou na empresa, ela já tem que entrar conhecendo quais que são suas políticas de segurança da informação.
qual que é a sua política de privacidade? Quais que são as regras internas? Porque depois, a hora que ela está na atividade, ela vai levar isso em consideração sempre em primeiro lugar. Então, ter um treinamento de onboarding, por exemplo, falando sobre proteção de dados e apresentando as suas políticas é uma excelente prática para sua organização. Além disso, pessoal, nós já estamos agora em 2025. Nós estamos falando aí que a LGPD ela já existe, né? Não está em pleno vigor, mas ela já existe há 7 anos, desde 2018. Esse ano completa aí 7 anos da existência da LGPD. De forma geral, quase todo mundo sabe que existe LGPD, né? A gente vê propagandas de empresas na televisão aberta falando sobre proteção de dados, privacidade, segurança da informação. A gente vê isso na internet o tempo inteiro, empresas utilizando essas boas práticas para reforçar a qualidade dos seus produtos ou serviços. Então, passou já da hora de você fazer aquele treinamento interno na sua empresa para falar o que é LGPD, o que é um dado pessoal. Claro que é sempre bom reforçar alguns conceitos, só que fazer apenas isso é quase que prescindível, sabe? Porque não agrega de fato as pessoas, as atividades que elas estão realizando ali. Então, quando o DPO ou a consultoria que está acompanhando a empresa vai ali propor um treinamento, ela tem que conhecer as atividades que são realizadas ali em cada um dos departamentos, quais que são ali as particularidades de como, por exemplo, o comercial faz o tratamento de dados, uma área de suporte ao cliente, atendimento ao cliente faz o tratamento de dados, como que o RH faz o tratamento, e precisam ser implementados treinamentos específicos para cada uma dessas áreas, para reforçar as boas práticas, para reforçar as obrigações legais. Além disso, tem algo bem legal que a gente faz que gera bastante interação das pessoas, que são comunicados. Então, às vezes ali quinzenalmente ou mensalmente, a gente manda ali um comunicado com uma dica de segurança, por exemplo, sobre troca de senhas, sobre atenção com e-mails maliciosos, sobre phishing, por exemplo. A gente vai conscientizando eles com pílulas de informações ali para manter aquele assunto sempre vivo. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a teoria do hábito? Não é a gente manter isso sempre aceso, aquela informação sempre fresca na cabeça da pessoa? A ideia desses comunicados com pílulas de informações é justamente essa: manter então essas informações sempre frescas na cabeça das pessoas. Então a gente falou de capacitação de entrada, capacitação contínua, comunicação. É importante que nós tenhamos métricas, né, para conseguir acompanhar a evolução. Não adianta eu dar o treinamento por dar. Quantas pessoas de fato participaram daquele treinamento? Você está conseguindo medir o aproveitamento? Então, é feito ali às vezes um formulário, né, para as pessoas responderem com o que elas entenderam do treinamento, para saber se elas estão engajadas ou não. É necessário ter isso, né, para a gente manter esse acompanhamento de longo prazo e trabalhar naquelas pessoas que às vezes precisam de uma atenção um pouco melhor, uma explicação mais detalhada. É para isso que a gente faz essas métricas e esses monitoramentos. E por que a gente fala que a construção de uma cultura ela é tão importante para a empresa, né? Por que as pessoas estarem o tempo inteiro preocupadas com esse assunto ele é tão importante? Por causa da proteção que isso realmente traz de fato para as organizações. E aí existem algumas pesquisas que vão também corroborar com a necessidade de as pessoas estarem sempre atentas a esse assunto dentro da empresa. Hoje, quando a gente vai olhar, a maioria dos incidentes de segurança da informação tem um ponto em comum entre elas: o elemento humano. Existem pesquisas, por exemplo, da Verizon, que mostram que no último ano 82% dos vazamentos de dados envolveram o elemento humano, ali com a execução, por exemplo, de engenharia social ou erros de fato que são feitos por a pessoa descumprir uma política interna da empresa ou
aquele uso malicioso de fato, né, que são os usos indevidos de acessos, por exemplo. Então a gente está falando de um número gigantesco, porque o elemento humano ele tá sob o nosso controle. Né? Claro que eu vou ali às vezes contratar as melhores ferramentas de segurança da informação para evitar muitas vezes um acesso de terceiros não autorizados. Mas e se o problema ele tá internamente? Aquela pessoa que tem todos os acessos, todas as informações, é quem abre a brecha para o incidente acontecer. E é isso que acontece na maioria dos casos. Houve um aumento nessa pesquisa da Verizon, é dito que houve um aumento de 13% nas violações decorrentes de ransomware nos últimos 5 anos juntos. E talvez esses dados sejam até maiores a depender ali da amostragem que seja feita. Até porque eu e o André, a gente estava até conversando hoje um pouco mais cedo, o que a gente tem visto é isso quase dobrar de ano para ano, né? A quantidade de incidentes envolvendo ransomware, que o André, o especialista, vai explicar melhor daqui a pouco para vocês como é que isso funciona. Então, pessoal, quando a gente olha, a própria IBM tem um relatório fenomenal também que ela divulga anualmente, que chama Cost of a Data Breach, que é basicamente o custo de um incidente de segurança, um custo de um vazamento de dados. Se você jogar no Google hoje ali, no IBM, o relatório de custo de vazamento de dados, você já consegue ter acesso gratuitamente a esse relatório. E lá deixa muito claro, inclusive, o percentual de redução de gastos com incidentes de segurança das informações que as empresas que aplicam treinamentos contínuos tiveram. E a gente vê que o gráfico vai lá para baixo. Então, realmente, a gente proteger onde conseguimos proteger, né, que são ali as questões relacionadas a elementos humanos, trazendo a construção de uma cultura forte em proteção de dados, é o que vai ser o diferencial entre um sucesso de um programa de governança em privacidade e aquele programa de governança em privacidade que é para inglês ver, que só tem ali documento, mas que de fato não traz nenhuma proteção interna para a própria empresa e nem ali para os titulares ou clientes que confiam ali os dados a essa empresa. Então, cuidem muito disso, cuidem muito da cultura de privacidade, porque tendo uma cultura forte interna de privacidade, com certeza o programa de governança interno de vocês ele será fenomenal, ele será realmente muito diferente do que a gente vê no mercado na sua maioria dos projetos de adequação que são realizados. Então acho que esse é o principal ponto. Como dica final aí para as pessoas que querem construir uma cultura de privacidade, conheçam também os princípios do Privacy by Design, porque tendo ali, conseguindo implementar os princípios do Privacy by Design, que é principalmente pensar na privacidade primeiro, então privacidade na construção de produtos, privacidade na construção de processos internos, privacidade na tomada de decisão. Então, tenham os princípios de Privacy by Design e utilizem ele para fortificar a cultura de privacidade da organização de vocês. Então, acho que dentro do que eu tinha para trazer hoje para vocês, essas eram as minhas principais dicas. Eu vou passar a palavra agora para o André para a gente ouvir um pouquinho da segurança da informação, o que a gente pode esperar, o que a gente pode de fato implementar, né, dentro da organização para fortificar a segurança da informação e fortificar também a proteção de dados. André, a palavra está com você. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado, João, pela sua explicação. E de fato, né, a privacidade ela anda muito de mão dada com a segurança da informação e a segurança cibernética. Né? Hoje em dia, os dados são basicamente digitais, né? O uso de dados não digitais vem diminuindo a cada ano, então a maioria dos nossos dados hoje são dados em formato digital, que é onde a segurança cibernética ela vai basicamente atuar, né? Quando nós falamos de segurança cibernética, né, nesse ponto, né, de criar uma cultura também de segurança, não só de privacidade, de proteção de dados, mas a cultura de segurança em si,
nós temos que nos embasar em 3 pilares principais, que são o que é o pilar de pessoas, processos e também tecnologia. Então, quando nós falamos de processos, nós estamos falando de políticas, nós estamos falando de procedimentos, nós estamos falando de boas práticas de mercado. E aí nós temos, né, podemos citar várias, né, as normas ISO, as normas NIST, que são normas que já foram validadas pelo mercado, já foram testadas por empresas e organizações, né, ao redor do mundo. E essas normas, elas nos trazem ali uma série de mecanismos para nos guiar durante esse trabalho de proteção, conscientização e, né, trazer essa cultura de privacidade. Quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando disso que nós discutimos até então, que é nós trazermos uma cultura de privacidade, trazermos conscientização, né? Fazer isso aqui que nós estamos fazendo, né, João? Isso é um trabalho importante, faz parte também, né? Quando nós, né, nos dispomos a vir a um estúdio, fazer uma gravação de um evento como esse, nós estamos conscientizando pessoas. Com certeza. Né? Então, não é só a Nuvem Datacom, não é só a Cerise, somos nós como cidadãos, como pessoas. Então, nós precisamos trazer essa cultura de segurança para o nosso dia a dia. Né? Cada um, né? Se cada um de nós conseguirmos convencer ou conseguirmos trazer um pouquinho de conhecimento, seja para os nossos pais, seja para os nossos avós, né? As pessoas, né, um pouco mais velhas ali que não tiveram, às vezes, tanto contato com tecnologia, né, durante a vida, né? A gente consegue esse objetivo de trazer essa cultura de segurança para dentro das nossas empresas, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, né? E quando nós estamos falando, né, no terceiro pilar de tecnologia, aí sim são as ferramentas que nós dispomos, né, para poder trazer essa proteção. Existem várias, tá? Existem várias ferramentas, vou citar algumas aqui, mas nenhuma dessas ferramentas funciona sem que as pessoas estejam efetivamente treinadas quanto ao uso delas ou treinadas a como utilizar da maneira correta essas ferramentas. As ferramentas, elas são feitas para pessoas, elas não são feitas para funcionar por si só, né? Não existe ferramenta, não existe bala de prata na segurança, né? Então, se alguém aí vende bala de prata, eu tenho uma ferramenta aqui que se você pôr ela aqui, você nunca mais vai precisar de se preocupar com segurança. Essa ferramenta não existe. Não existe ambiente 100% seguro e também não existe bala de prata. É um conjunto de mecanismos, um conjunto de políticas e um conjunto de pessoas que faz com que consigamos ter ali a segurança efetivamente implementada dentro das organizações. Então, existem uma série de pessoas do mal, né, espalhadas pelo mundo aí, né, que querem acesso a esses dados que nós temos dentro das nossas empresas ou os nossos dados pessoais que estão, às vezes, no nosso smartphone, às vezes no nosso computador pessoal. Por quê? Porque esses dados passaram, ao decorrer do tempo, né, a serem o ativo mais importante das empresas e das pessoas. Hoje em dia, um banco de dados de uma empresa, às vezes, é muito mais importante do que, às vezes, do que até o que ela produz ali no final das contas. Acaba sendo um dos principais ativos, né? As pessoas, a gente fala muito sobre ativo interno e as pessoas pensam, é o computador, é a mesa do escritório. Não, mas hoje talvez um dos principais ativos das empresas sejam os bancos de dados, né, André? Sim, porque vamos pensar, dependendo da empresa, o cadastro de clientes dela é um baita de um ativo. Então, grupos, né, espalhados pelo mundo aí, né, especializados, né, nos últimos anos se especializou, né, os grupos chamados grupos de ransomware, né, você até comentou sobre o ransomware, né, para quem não sabe do que se trata, né, é o mais temido dos incidentes de segurança, né, onde ocorre ali o sequestro dos dados. Então, alguém, um hacker, né, uma pessoa com conhecimento técnico, né, geralmente essas pessoas possuem muito conhecimento técnico da coisa, eles invadem sistemas, invadem empresas, né, eles conseguem acesso ao banco de dados ou ao sistema e a partir daí ele sequestra esse dado. Então, com esse dado sequestrado, ele vai te pedir um resgate e você vai perder acesso a esse dado. Então, esse dado ele se torna algo extremamente
importante dentro da organização, né? Então, eu até trouxe um exemplo, João, né, alguns dados aqui, até do relatório da IBM sobre o assunto, né? Que no ano de 2024, né, houve um aumento de 71% nos ataques de ransomware comparados com 2023. Então, é Caramba. muita coisa. Ficou muito mais contundente esse tipo de incidente nas organizações. Apesar dos esforços e de mecanismos, né, de proteção, esse tipo de incidente ele tem acontecido com muito mais frequência, né? E qual que é o principal vetor, né, de, né, entrada de um ransomware dentro de uma organização? O famigerado phishing, que é o ataque de e-mail, né? Então, é um e-mail fraudulento que a pessoa vai lá, prepara, né? E a partir daí, né, ela manda esse e-mail para alguém da organização, alguém vai abrir esse e-mail, tem um link, lá dentro desse link, às vezes é para capturar uma credencial, ou possui ali um programa ali instalado por trás daquele link que vai ter acesso a alguma credencial, ou às vezes até infectar com um vírus. E a partir daí, o atacante, né, o criminoso, ele tá dentro da sua rede. E estando dentro da sua rede, a partir daí é só ele fazer movimento lateral e conseguir aí chegar até os bancos de dados. Então, essas organizações, elas são especializadas em explorar as vulnerabilidades dos ambientes. Então, você ter ali, né, voltando lá, né, na parte de processos, né, ter nas empresas processos muito bem definidos de gestão de patches, gestão de vulnerabilidades, né? Você ter os processos de ter uma ferramenta de antivírus efetivamente instalada nos seus endpoints, um equipamento de firewall implementado, né? Você determinar aos seus colaboradores procedimentos de conduta em caso de recebimento de phishing. Então, eu tenho um colaborador que recebeu um phishing. Se ele não sabe o que ele tem que fazer com aquilo, não tem nem como você cobrar que ele, né, seja ali, tenha observância com relação a esse ponto. Então, faz parte do nosso trabalho, né, como profissionais de segurança, como profissionais de tecnologia e de privacidade, trazermos esse conhecimento para as pessoas, né? Então, recebi um phishing, né, um e-mail estranho. O que eu faço com esse e-mail? Então, precisa existir um processo, precisa existir um procedimento. Então, não é só você investir em ferramentas. Você pode, claro, ter lá um filtro anti-spam, né, muito bem configurado e tudo mais, mas e se esse cara falhar? Né? E se por um acaso ele não conseguir detectar esse ataque e entrar para dentro da rede, e aí o que acontece? Então, o processo de treinamento de pessoas e o processo em si, a nível de políticas, se torna a nossa segunda camada de proteção. Então, é fundamental que tenhamos esse tipo de observância dentro das nossas organizações e dentro da rede. Né? Falando um pouquinho de novo sobre o ransomware, né? O setor que foi mais atingido no último ano foi o setor de saúde. Né? Por que o setor de saúde? Pelo tipo de dado que esse setor ele possui. Então, imagina um hospital, o tipo de dado pessoal, o tipo de dado de pessoas que esse hospital ele não tem. E ele está lidando com vidas, né? Dependendo do hospital, o sistema você pode, inclusive, colocar em risco a vida das pessoas que estão lá internadas. Você pode trazer uma série de problemas dentro da organização desse hospital que pode colocar em risco as pessoas que estão lá. Então, isso traz ali, né, aquela preocupação, né, de, às vezes, a pessoa responsável ali por aquela rede, né, que teve esse problema, ela às vezes não vai pensar e ela vai acabar pagando por esse resgate, né? Tanto que cerca de 62% das vítimas, né, acabam pagando o resgate. Por quê? Porque não possuem ali os mecanismos e as políticas, né, necessárias para evitar que aquele incidente tome proporções a ponto de não haver um contorno. Então, investir em backup, em ter sistemas de redundância, ter sistemas resilientes a um incidente dessa magnitude é fundamental também para que possamos trazer ali uma maior proteção desses dados dentro da organização. Porque quando a gente começa, né, quando as empresas começam a pagar o resgate, isso começa a ficar lucrativo para essas gangues. Então, os caras começam a ver ali, movimenta milhões por ano, aí
aumentou 71% da quantidade de ataques. Então, dessa quantidade de ataques, 62% pagam resgate. Então, isso começa a se tornar um mercado muito lucrativo e outros atores começam a entrar nesse mercado. Então, né, o que era lá 2, 3 grupos, ano que vem é 10, no outro ano é 50, no outro ano é 100. Quando você vê, a gente já não dá conta nem de segurar mais de tantos grupos diferentes que existem, né? Não, e hoje isso virou um serviço, né? Se fala aí do ransomware as a service, Perfeito. né? Você tem ali uma organização que tá terceirizando Sim. o ataque a ransomware, né? Isso existe e é comum e é muito acessível, tá? Grupos que disponibilizam esse tipo de serviço na internet para você poder contratar. Às vezes você não tem a competência técnica para, né, efetivamente conseguir aquele ataque, né, ou conseguir invadir ali aquele ambiente. Você contrata de alguém que tenha o conhecimento e a partir daí você logra êxito aí nesse É quase um incidente. representante comercial de ataque ransomware. Mais ou menos por aí, Meu mais ou Deus. menos por aí, né? Então é muito comum também, né, a espionagem industrial, né? Às vezes né, um concorrente né, que quer prejudicar o outro, isso existe, tá? Isso é comum e existe. Então, nós temos que estar preparados e resilientes para evitarmos esse tipo de ter esse tipo de problema, né? Um outro dado importante também, né, é que, em média, tá? Isso também no relatório da IBM, tá? Os atacantes, quando eles entram dentro dos ambientes, né? Então ele foi lá, mandou um phishing e alguém clicou e ele conseguiu acesso ao ambiente. Eles ficam, em média, 5 meses dentro da empresa para poder fazer o ataque. Então, é um tempo muito grande. Então, às vezes, o hacker tá lá dentro da sua rede, você não sabe que ele tá lá dentro, ele tá olhando, explorando vulnerabilidades, ele tá conhecendo o seu ambiente internamente, sem ter informação, né? Ele não conhece o lado de lá, e de um dia para o outro, ele vai lá e criptografa seus dados e inviabiliza o acesso aos seus dados. Então, cada vez mais esse tipo de incidente, né, tá trazendo... estão ficando mais especializados, né? Também com o uso da inteligência artificial, né? A gente estava até conversando, né, João, aquele dia que a gente, né, num outro evento que nós gravamos aqui, né, sobre a inteligência artificial nesse trabalho de engenharia social, de envio de e-mails, de phishing, né? Deepfake, né? As Mudando a deepfakes, né? cara, a Agora, voz. voice fake, agora também, que tá mais, né? Que tá também tá na moda aí, né? Teve até aquele caso que aconteceu no Japão, né? Uma empresa que um diretor, né? Ele foi convidado para uma reunião, chegou lá, tinham pessoas nessa reunião, né? As pessoas mesmo do ambiente de trabalho deles, né? E era uma reunião para tratar ali alguns valores lá a serem pagos e ali convencer o diretor a fazer o pagamento, e ele fez o pagamento de alguns milhões lá, 25 milhões. milhões, isso, eu lembro, era um valor alto. Gigantesco. E aí fizeram lá o pagamento lá dos milhões de moedas lá deles lá, e no final das contas a reunião era uma reunião falsa. A única pessoa de verdade que tinha ali naquela reunião era a pessoa que foi atacada. Então, eles, né, convenceram a pessoa ali, as vozes eram vozes capturadas, né, das pessoas daquela reunião, a imagem das pessoas também eram capturadas via deepfake, e assim a gente, né, tem ali, né, o uso da inteligência artificial também potencializando esse tipo de ataque. Porque aí, aonde que foi o ataque? O ataque ele foi direcionado à pessoa, né? Muito dificilmente, na verdade, não existe um sistema de proteção ou uma ferramenta que poderia proteger aquela pessoa contra um ataque desse. Então, a única forma dele não ter caído naquele golpe seria ele ter desconfiado daquilo que estava acontecendo, de alguma forma, né? Aí teria que ver como que foi montado também, né? E a partir da desconfiança, ele evitaria, às vezes, aquele processo. Então, como que a gente aumenta a desconfiança das pessoas no nosso, né, nesse tipo de incidente? É com treinamento.
é com conscientização, é com o aculturamento das pessoas em segurança e privacidade. Então, todos os dias, né, a gente ir lá e né, dá uma dica, passa ali né, lê um artigo ou manda alguma coisa para nossa equipe, isso é fundamental. Nós da 90 André, Tacom, até- nós temos feito isso com bastante frequência, né? Inclusive a Cerise, né, nos apoia aí com parte dessas pílulas de privacidade, né? E isso é importante para que nossos colaboradores se tornem mais resilientes e mais críticos aos incidentes que ocorrem aí todos os dias dentro das organizações. Perfeito, André, até desculpa, só Uhum. porque surgiu uma pergunta aqui Legal. no YouTube direcionada para você. Muito bom. Eu vou fazer uma pequena adaptação dela aqui, só pra gente manter a nossa pauta aqui de hoje. E aproveitando do que você estava falando, é possível garantir 100% de segurança da informação sobre qualquer coisa? Até assim, a pergunta foi até sobre urna aqui, mas eu quero aumentá-la sobre qualquer coisa. É possível, cara, garantir 100% de segurança? Não existe. 100% de segurança é muito complicado, né? Porque hoje os ambientes eles são interconectados, né? Então, você tem diversos ambientes conversando entre si, entre as empresas. Né? Vou citar um exemplo, né? Eu tenho uma empresa e eu segui à risca o melhor framework de segurança, implementei as melhores ferramentas, eu treinei os meus colaboradores, meus colaboradores estão 100% treinados, assim, eu tô 100%, meu ambiente está 100%. Só que eu tenho um terceiro que opera meu ambiente. E esse terceiro, ele tem algum tipo de acesso dentro do meu ambiente que precisa de existir dentro da minha cadeia de suprimento da minha empresa, eu preciso de dar esse acesso para ele. Como que eu vou garantir que essa empresa do lado de lá, ela tá 100% garantida? Como que eu vou garantir que o fornecedor da ferramenta que eu uso, do meu sistema operacional, vamos citar um exemplo, o Windows, que eu estou usando, não tem uma falha de segurança que ninguém sabe, às vezes nem o próprio fornecedor da ferramenta conhece e o hacker conhece essa vulnerabilidade. Né? Saiu até uma vulnerabilidade recente do Microsoft, que ela já existia, já tinha 6 anos que existia essa vulnerabilidade, ninguém sabia dela, e por um acaso alguém viu lá no Threat Hunter que essa vulnerabilidade ela já existia e ela era de um patch lá de trás, entendeu? Logo quando lançou, acho que o Windows 11, se eu não estou enganado. Então, como que a gente se protege contra isso? É muito complicado você garantir a proteção 100% com relação a esse tipo de incidente e assim sucessivamente. Ainda mais nesse cenário, né? São realmente muitas partes envolvidas quando a gente tá falando, assim, de tudo, de qualquer prestação de serviços, né? Ainda mais hoje que estamos vivendo, eu diria que a era da especialização, né? Então você Sim. tem uma empresa que ela faz uma pontinha, uma outra que faz uma outra pontinha, uma outra que faz outra pontinha, que a hora que junta tudo vira uma solução completa. Então, realmente, eu acho que equilibrar essa cadeia de fornecedores, e dentro do programa de governança a gente fala sobre isso, né? Fala de fazer essa validação de fornecedores no momento da contratação, auditorias constantes, mas mesmo assim, a gente não tem controle de tudo, né? Isso, e isso é um ponto importante, João, porque fazer esse controle faz parte da governança. Isso não é tecnologia, né? Você pode até contar com sistemas e tal, mas isso é processo e pessoas. Se você não tem a cultura dentro da sua organização de se preocupar com isso, quem vai contratar o fornecedor não vai lá aplicar o formulário que tem que ser aplicado, ou não vai fazer ali a checagem do fornecedor, e aí você acaba trazendo brechas de segurança para dentro do seu ambiente que você não tem conhecimento dessa brecha. E essa brecha ela pode ser explorada e provavelmente será explorada. Então, é um trabalho muito árduo, né? Você fica meio que correndo atrás atrás do próprio rabo ali o tempo todo, porque por mais que você tente proteger os seus ambientes, existe uma série de outros fatores que influenciam também nessa proteção. Então,
Geralmente, né, o elo mais fraco, né, isso se fala muito, né, na segurança da informação, que o elo mais fraco sempre vai ser as pessoas, né? Então, aonde que o hacker vai tentar atacar? Ele vai tentar atacar no phishing, ele vai tentar atacar num link fraudulento, ele vai tentar, né, de alguma forma burlar algum processo dentro da organização para obter acesso, e a partir do momento que ele obteve acesso, o foco dele é chegar nos dados, e na hora que ele conseguir chegar nos dados, ele vai te cobrar um resgate por esses dados, né? E essas violações, né, elas trazem impactos incalculáveis dentro das empresas, né? Além das multas e penalidades que a gente sabe que existe ali na LGPD, a GDPR também tem, né, que é a lei europeia, também nós temos ali, né, todo o custo de mitigação desses riscos, né? Não é barato você mitigar ou você implementar mecanismos de segurança. Tem a questão da imagem da empresa. Então, a empresa que sofreu um ataque ali, né, principalmente quando sai na mídia, né, acontece, às vezes a gente escuta, né, isso é um problema para a imagem daquela empresa, né. Então, principalmente, né, no caso, igual a Nuvem Datacom, como uma empresa de tecnologia, né, a gente tem uma preocupação redobrada com isso, a gente trabalha com isso todos os dias. Então, nós nos preocupamos para que isso ocorra sempre para os nossos clientes da melhor maneira possível dentro dos nossos ambientes, tá? Porque a perda de reputação que isso pode gerar, ela é catastrófica, seja o cenário que for, né? Então, a parte de perda de negócios, né? As empresas que vão ficando cada vez mais, né, exigentes com relação aos seus fornecedores, e isso traz ali para nós, né, uma preocupação maior com relação a esses pontos de segurança, né? E isso é tão verdade, André, que a hora que a gente vai olhar ali para as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem ali sanções, né, pelo descumprimento da própria LGPD, muitas pessoas elas vendem, principalmente consultorias, elas vendem aquela preocupação da multa, porque a multa lá fala 2 milhões por infração, 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Só que todo mundo só foca nos 50 milhões de reais, né? Como se aquilo ali fosse o maior problema. Claro que o bolso dói quando vem uma multa, e não é de 50 milhões, é 2% do faturamento anual. Então, pensa, para 50 milhões ser 2% do faturamento anual, a empresa tem que faturar muito, né? Então, assim, não é qualquer empresa que vai receber uma multa, pode receber uma multa de 50 milhões. Mas a LGPD, ela traz outras penalidades, né? Como, por exemplo, a publicização do incidente, a manifestação pública, o comunicado para titulares de dados. E isso, cara, corrói a reputação de uma empresa. Principalmente no mundo digital que a gente vive hoje. Todas as empresas, elas são, por mais tradicionais que sejam, elas têm um pezinho no digital. Elas é impossível ficar fora do digital hoje, né? E André, isso me leva a uma outra pergunta que eu tenho aqui para trazer para você, porque falamos muito aqui sobre essas questões relacionadas à proteção para o incidente não acontecer. Sim. Mas é muito importante estarmos preparados também para se o incidente acontecer, né? Muitas empresas, elas não se preocupam muito com isso, né? Se acontecer, vamos ver o que a gente faz. Não tem um plano muito bem estruturado. Então, o que eu queria que você compartilhasse aqui conosco é como se preparar se um incidente... Porque é impossível se proteger 100%. Um incidente aconteceu, como que eu tenho que estar preparado para enfrentar um incidente desse? O primeiro ponto é ter processos muito bem definidos de resposta ao incidente, tá? Então, existem frameworks já prontos, né, já definidos, a ISO nos traz isso com muita qualidade, né, que são o nosso passo a passo de como responder a um incidente. Então, o incidente aconteceu, né? Nós já passamos do ponto de proteção, né? O cara já entrou, já conseguiu acesso. Agora é a mitigação. Chegamos na segunda-feira para trabalhar, o sistema estava fora e a telinha azul falando assim, ó, você tem que pagar tantos bitcoins nesse link ali, né? Então, o primeiro ponto, né, é ter um plano previamente estabelecido de como operar num tipo de problema desse, né? Quem que eu vou acionar?
quem são os meus parceiros? Às vezes a sua empresa não tem ali um departamento de TI ou uma especialidade nesse ponto, mas eu tenho um parceiro que eu posso contar que possa me apoiar, às vezes, nessa restauração ou na investigação desse incidente, seja qual for o passo a ser feito. Então, o primeiro ponto é esse, e ter muito definido o ponto de retorno. Então, o investimento em soluções de backup, em soluções de alta disponibilidade, dependendo do negócio, são fundamentais para que esse processo de retorno ele ocorra o mais rápido possível. Quando eu tenho um backup muito bem estruturado ou uma solução de alta disponibilidade resiliente, onde esse atacante não conseguiria, às vezes, ter acesso a esse ambiente, eu minimizo os impactos desse incidente dentro da minha organização. Então, primeiro a gente se preocupa em restaurar o ambiente, né? E a partir daí fazer o processo de investigação daquele ambiente, né, depois de restaurado, para saber o que aconteceu, né, efetivamente, qual foi ali, né, fazer ali a análise forense desse incidente, para saber o que houve e, de fato, proteger para que não ocorra novamente. Porque acontece muito, né, de... sofreu lá um incidente, restaura o backup, mas o backup está de novo com a mesma brecha de segurança que existia anteriormente. Então, não vai adiantar muita coisa. Você vai acabar tendo o mesmo problema de novo, porque o atacante ele sabe, né, o acesso ao seu ambiente. Então, o investimento em processos muito bem claros de recuperação de desastres, o plano de continuidade dos negócios, ele é fundamental para que a gente consiga trazer essa maior segurança sobre isso. Então, o João, o que eu tinha, né, para trazer com relação à segurança, né, é mais ou menos por isso aí, né? E eu tenho algumas perguntas para você também, João. Bora lá. Com relação a isso aí, né? Quando a gente fala de privacidade, né? Qual que é a sua dica para as empresas que estão... Assim, a LGPD já está indo para 7 anos, né? Que tá aí, né? Rodando, mas a gente sabe que existem empresas que ainda não engajaram ainda nesse ponto, né? Para as empresas que estão começando o processo, ou que estão pensando em começar, né? Como que você vê que elas podem começar essa cultura de privacidade? Qual que seria o start ali para ela iniciar esse processo dentro dentro da empresa dela? Como é que você vê esse ponto? Vamos lá, André. Acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que realmente esse é um ponto bem importante, porque quando as empresas olham, às vezes, para um projeto de adequação à LGPD, aquilo ali pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Pode parecer que é algo muito complexo, que vai demorar muito tempo, que tem várias fases. Mas o que a gente tem que entender é que um projeto de LGPD, de adequação à LGPD, né, da construção desse programa de governança em privacidade, ele tem que ser sempre adaptável para a realidade de cada empresa individualmente. Então, é sempre importante a gente fazer um estudo da estrutura, das pessoas, de como aquela empresa funciona, para entender como que o programa de governança pode ser construído para aquela realidade específica. Então eu acho que o primeiro ponto para que a gente possa começar a pensar na construção de uma cultura, na construção do programa de governança, é olhar para a realidade específica da empresa. E a dica que eu posso dar, assim, é sempre olhar, começar pequeno para estender depois, em vez de cortar aquele bolo gigantesco em pequenas fatias e ir fazendo um degrauzinho de cada vez, sabe? Fazer o básico bem feito e ir evoluindo, né, João? Eu acho que esse é o principal ponto. Então, assim, vamos nas áreas focais que tratam mais dados pessoais primeiro. Então, deixa eu ir ali no RH. O RH, inclusive, muitas das vezes trata dados sensíveis de colaboradores relacionados a atestados médicos, dentre outros. Então, vou ali no meu RH. Eu vou ali no financeiro também, por exemplo, né? Porque passam os dados financeiros de clientes. Então eu vou nesses pontos focais de maior tratamento de dados e começo por ali. Além disso, aliar desde o início da construção do programa de governança essa questão dos
treinamentos, das conscientizações. Por quê? Se você consegue, desde o início, focar numa construção de cultura, trazer as pessoas de forma engajada para esse projeto ele vai ter uma facilidade de sucesso muito maior, né? Uma diminuição de tempo de implementação. Então, assim, não tem receita mágica, é o que você falou, é fazer o básico bem feito e esperar que o resultado vem. Né? O resultado ele vai vir. Não tem bala de prata, né, João? Não tem. Existe bala de prata. É olhar para sua realidade, fazer um ponto de cada vez, subir um degrau de cada vez e depois também não esquecer. Às vezes as empresas fazem isso, né? Investem muito tempo, muito dinheiro na construção ali de um programa de governança e no final das contas, a hora que o projeto acaba, morre. Né? Não tem ali aquela melhoria contínua, aquele acompanhamento. Eu até gosto de brincar assim, qual que é a diferença de um projeto de adequação para o programa de governança? O projeto, ele geralmente vai ter ali início, meio e fim, né? Porque é um projeto. Então, você vai pegar a empresa no seu início ali do seu processo de adequação e vai levar ele até ali um nível de maturidade aceitável para a LGPD na construção do programa. E o programa, que é a finalização do projeto, ele passa a fazer parte da vida da empresa. Então é uma nova área praticamente constituída ali dentro da organização que vai precisar ter pessoas, vai precisar ter recursos e vai precisar ser trabalhado aí semestralmente, anualmente, uma melhoria contínua. Então eu acho que esse vamos dizer, a melhor receita que eu poderia dar. Sim, fantástico, João. Eu vejo assim que isso realmente é um processo que ele é cíclico, né? Ele não pode ser algo engessado ou algo que aconteça só uma vez e pronto, né? Tem sempre que estar sendo revisitado para que a gente tenha ali a efetiva proteção. A segurança também é assim, tá? Não adianta você ir lá e implementar uma ferramenta e depois esquecer aquela ferramenta lá, esperando que ela nos traga ali a proteção de maneira efetiva. Então, sempre estar acompanhando ou sempre estar revisitando esse assunto, ele é fundamental. Tem mais pergunta aí, João? Tem mais pergunta, André. E para você, né? Com um cara especialista desse, né? Todo mundo quer perguntar. Vamos lá. Inclusive, pessoal, até pelo avançar do nosso horário aqui já, essa vai ser a nossa última pergunta, mas se vocês tiverem mais dúvidas, podem nos mandar, né? De novo, procurar a gente. O André já falou que usa muito o LinkedIn, então podem procurar o André Borsatti no LinkedIn, se conectar com ele, trocar ideia comigo também, tô sempre à disposição. André, o Pedro perguntou assim para você. Você acha que as IAs que corrigem vulnerabilidades rapidamente já são boas opções para integrar um conjunto de soluções de segurança? Ajuda, né? Aquela retórica, né? É ferramenta. Então a ferramenta ela pode ser usada dos dois lados, né? Do mesmo jeito que temos uma IA que corrige vulnerabilidades, o atacante tem uma IA de lá também explorando vulnerabilidades. Então, o ponto é saber qual IA ela é mais rápida para se proteger ou para atacar. Então, toda ferramenta que automatiza processos ou que elimina a necessidade de interação humana, ela ajuda no processo. Então, não que ela seja suficiente por si só, mas contar com ferramentas que fazem ali, né, a identificação de uma vulnerabilidade, né? Existem ferramentas que fazem ali o virtual patch, né? Ao invés de ir lá e corrigir efetivamente uma vulnerabilidade, ela possui mecanismos para fazer uma regra de contorno e mitigar aquele problema. Isso ajuda muito no processo de proteção, né? Aonde que esse tipo de ferramenta não vai atuar, né? Nos ataques de zero day, ou aqueles ataques que ninguém sabe. Às vezes é só o atacante que achou uma brecha, uma vulnerabilidade lá, ninguém conhece e o cara tá explorando aquilo ali até alguém identificar aquele comportamento e a partir daí criar uma vacina para aquilo, ou um meio de se contornar, né? De novo, toda ferramenta ela é útil e bem-vinda, desde que haja, né,
pessoas muito bem treinadas e muito bem conscientizadas por trás ali, operando aquela ferramenta e, de fato, trazendo ali uma visão cíclica daquilo, né? Porque não adianta, de novo, você ir lá e esquecer a ferramenta lá e achar que você está 100% protegido, porque realmente precisa de estar todos os dias, 365 dias no ano, 24/7, de olho nos ambientes, porque o hacker, ele não descansa, não. Ele tá aí, tá à espreita e tá doido para pegar seus dados para Mas nós também não, né, André? Estamos sempre nós vigilantes. estamos sempre vigilantes e tentando, assim, ao máximo trazer não só as melhores ferramentas, os melhores processos, mas também esse trabalho de conscientização, né, de conhecimento, né? a governança 360 mesmo, né, João? Então, esse trabalho que a gente tem feito aí, né, é muito, muito importante para nós aí, né, e para a comunidade como um todo. Eu acho que isso é fundamental aí para nós. Com certeza, André. Se você sabe, se a gente pudesse, acho que a gente ficava aqui horas falando sobre o assunto, né? A Com gente certeza. tem conversa para horas aí, realmente. E espero poder contar com você em mais oportunidades, mais bate-papo sobre o assunto. Já encaminhando aqui para o final, pessoal, já dando meio-dia, a fome já começa a bater em todo mundo, né? Então, temos alguns espectadores. Muito obrigado, pessoal, pelo acompanhamento. Respondendo uma pergunta que a professora Cíntia havia deixado sobre o evento em si, se teria certificado. Professora, para esse evento nós não vamos ter certificado. A ideia de hoje era só uma live, um bate-papo mesmo mais direto entre nós aqui, algumas dicas, mas nos acompanhe que a gente está sempre aí compartilhando eventos e fazendo alguns eventos que tem aí certificado para vocês participarem. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos levar essa conscientização da proteção de dados e privacidade para dentro das nossas empresas. Vamos sempre ajudar na construção dessa cultura de privacidade dentro das organizações. Nos acompanhem, estamos sempre compartilhando conteúdos. Agradeço imensamente ao André pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui conosco hoje, a Nuvem Datacom pela confiança em nós e pela parceria que estamos desenvolvendo também. E em breve voltaremos com mais conteúdos, né, André? É isso aí, João. Nós que agradecemos, tá? Eu, André, e em nome da Nuvem Datacom também, né, pelo convite a esse evento, né, para falarmos desse tema tão relevante, tão atual, né, e conte conosco aí para outros eventos aí. Estamos sempre à disposição de vocês, tá? Agradeço aí a audiência aí que esteve conosco aí até esse momento, né, e muito obrigado a todos e conte conosco aí. É isso, até mais, pessoal. Muito Valeu, obrigado. obrigado.